Boa noite, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que esteja, se não tiver vai ficar para a glória de Deus. Vou estar lendo aqui Daniel, capítulo 6, que diz assim: Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, a fim de que estes sátrapas lhe desse conta e que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel sobrepujava a estes presidentes e as sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Nisso os presidentes e os sátrapas procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou falta alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem falta. Pelo que estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, e o menos que a procuremos no que diz respeito à lei do seu Deus. Então os presidentes e os sátrapas foram junto ao rei e disseram-lhe assim: O rei Dário vive para sempre. Todos os presidentes do reino, e os prefeitos, e os sátrapas, e os conselheiros, e os governadores concordaram em que o rei havia baixar um decreto e publicar o respectivo interdito, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, inseto, a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, estabelece o interdito e assina o edital, para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode revogar. Em virtude disso, o rei Dário assinou o edital e o interdito. Quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em sua casa, no seu quarto em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Depois se foram à presença do rei e lhe perguntaram no tocante ao interdito real: Porventura, não assinaste um interdito pela qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer deus ou qualquer homem, por espaço de 30 dias, inseto a ti, o rei fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: Esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam ao rei, dizendo-lhes: Esse Daniel, que é dos exilados de Judá, ele não tem feito caso de ti, o rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei a notícia, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até pôr do sol trabalhou para o salvar. Nisso, aqueles homens foram junto ao rei. Eles disseram: Sabe, ó rei, que é a lei dos medos e persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei estabelecesse pode mudar? Então o rei deu ordem e trouxeram Daniel e lançaram na cova dos leões. Ora, disse o rei a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E uma pedra foi trazida posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que no tocante a Daniel nada se mudasse. Depois o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não foram trazidos à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Então o rei se levantou ao romper do dia e foi com pressa às covas dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Ó Daniel, servo de Deus vivo, dar-se-á o caso que o teu Deus, a que tu continuamente serves, tenha pedido
podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum, porque porque foi achado em mim inocência diante dele, e também diante de ti, o rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e não se achou nele lesão alguma, porque ele havia confiado em seu Deus. E o rei deu ordem e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões, e ele, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova. Quando os leões se apoderaram deles, eles esmagaram todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações, línguas que moram em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Com isso faço um decreto pelo qual eu todo o domínio do meu reino, os homens tremo e temo perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre, e o seu reino nunca será destruído, e o seu domínio durará até o fim. Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Fique todos na paz do Senhor Jesus.